Bom dia a todos e a todas, nobres vereadores, colegas, membros dessa comissão. Havendo quórum, declaro presente sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça aberta. E nós temos a pauta, mas antes de nós iniciarmos aqui a discussão de pauta, nós temos 3 pedidos de inclusão de pauta, tá? Um é um veto do prefeito. Acho que é importante nós incluirmos em razão da urgência e do prazo desses projetos, né? Nós temos um projeto do prefeito que, quanto à essencialidade de práticas religiosas no âmbito do município de Goiânia também. E, por último, um pedido da vereadora Sabrina Garcês, no sentido de declaração de patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Goiânia as atividades comerciais desenvolvidas na região da 44, foi um pedido da vereadora, ontem chegou na comissão, e eu gostaria de colocar esses 3 pedidos de inclusão de pauta em votação aqui na comissão para que eles pudessem ser apreciados no dia de hoje. Então, está em votação o pedido de inclusão de pauta desses 3 projetos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de inclusão aprovado serão apreciados ao final da reunião. Iniciando já as discussões. Primeiro projeto é o veto de número 04/2021, autoria do prefeito municipal, relatoria do vereador Isídio Alves. Veto integral ao autógrafo de lei de número 151/2020, projeto de lei 43 de 2019, que dispõe sobre a criação da plataforma digital goiana de obras, serviços e compras, projeto de autoria da vereadora Léa Clébia. Razão do veto: incompetência legislativa, vista iniciativa, competência do Poder Executivo. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto integral. O relator manifestou pela aprovação do veto. O projeto está em discussão. Vereador Mauro Rubem. Presidente, bom dia, né? Bom dia a todos, vereadores, senhoras e senhores. Eu tenho aqui um voto em separado, onde a argumentação que nós apresentamos, que não procede esse veto a esse projeto, considerando que a vereadora Léa Clébia, ela está aperfeiçoando o processo de transparência, o que a Constituição Federal claramente estimula. E essa casa não pode, de maneira nenhuma, abrir mão do seu principal papel, senhor presidente. Então, eu apresento aqui um voto em separado pela derrubada desse veto, né, que, no nosso entendimento, nós temos aqui a nossa opinião divergente do relator. Divergente do relator. Então é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Rubem. O projeto está em discussão. Não havendo inscrição para discussão, o projeto está em votação. Lembrando que nós temos aqui o voto do relator pela manutenção do veto do prefeito e o voto em separado do vereador Mauro Rubem pela derrubada do veto, pelas razões que o vereador expôs agora há pouco. Então, lembrando que aqueles que votarem favoráveis, votarão favoráveis ao relator, e aqueles que votarem contrário estarão votando em favor do voto separado do vereador Mauro Rubem, ou seja, pela derrubada do veto. Então, o projeto está em votação. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, 4 votos. Então, por unanimidade, voto em separado do vereador Mauro Rubem aprovado pela derrubada do veto do prefeito. Próximo projeto em pauta,
Também veto de número 065 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Relator também, vereador Isidio Alves. Veto parcial, autógrafo de lei de número 130/2020, de autoria do vereador Anderson Bocão, que dispõe sobre a implantação da logística reversa de pneus usados no município de Goiânia. Antes de dar continuidade à votação, gostaria de agradecer a presença do nosso ilustre vereador, amigo, vereador Dr. Jean, sempre muito bem-vindo à comissão. Continuando, razões do veto: incompetência legislativa, no que tange ao artigo 8º do autógrafo de lei, por dispor sobre prazo para regulamentação de norma, que é de competência do Poder Executivo. A Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto parcial. Relator manifestou pela aprovação do veto parcial. Portanto, o projeto está em discussão. Presidente, eu gostaria de ter vista em mesa do projeto. Ok. Então, passar o projeto do vereador Bruno Diniz e a palavra para o vereador Cleibe Moraes. Já pediu visto? É em mesa, mas vou pedir, então, enquanto o vereador Bruno Diniz acompanha aí, analisa o projeto, eu vou suspender. Aqui agora? Agora. Não, então já... Então, o vereador Cleibe Moraes. Palavra. Bom dia, pessoal. Senhor presidente, eu percebi que o nobre vereador Cleibe quer pedir vistas do... Não? Ah, tá bom. Bom dia, presidente Henrique Alves, bom dia, membros da CCJ, bom dia, meu amigo Dr. Jean, bom dia, imprensa, assessores, bom dia àqueles que nos acompanham pela transmissão. Um projeto de logística reversa dos pneus. No momento em que a pandemia está assolando o nosso mundo, nosso país, nosso estado e nossa cidade. Em 24 horas tivemos aí 4.195 mortes em todo o país. E a dengue se misturando a esse cenário. Muitos não se sabem aí se é dengue, se é Covid, o que está acontecendo. Eu tenho um mestrado nessa área, que é de georreferenciamento, mapeamento dos casos de infecção de dengue, que a gente mapeia a cidade, divide as zonas da cidade, e eu fiz um mestrado nessa área. Então, eu sei bem do que está falando das queimadas e das pós-chuvas, que é isso que está acontecendo agora. Chuva com pneu é dengue. Chuva com pneu é dengue. Então, e outra coisa, que também tem um veto parcial. Veto parcial, você analisa pedaços ali que é inconstitucional, vamos dizer assim. E aí a razão do veto vem como vício de iniciativa. É uma obscuridade muito grande, porque é vício de iniciativa e coloca um veto parcial. Está acontecendo muitas coisas aqui que a gente fica assim, ué, mas como que é esse samba do crioulo doido? Como que é esse negócio aqui? Tem umas coisas acontecendo na Câmara que a gente fica sem entender. Vício de iniciativa de um veto parcial. Então, se é uma situação de pneus, de logística reversa, isso aqui é aquilo que eu falei, presidente. A gente tem que parar de brigar por vaidade de quem que é o pai da criança e passar esse projeto para o Executivo apresentar integralmente. Isso aqui é para a sociedade, é para nós, é para mim, é para você. A dengue não escolhe gênero, classe social, né? Todo mundo mora aí ao lado de hospital de ferro velho, de criadouros. Então, eu peço que a gente volte a falar com o prefeito para cuidar dessas situações que são extremamente importantes para as comunidades. E, repito, chuva com pneu é aumento de dengue no momento em que a pandemia não deixa uma vaga de UTI aberta. Aí já perdemos quase 500 pessoas na fila de espera para uma vaga de UTI.
Toda hora que eu abro o meu Facebook, tem uma notícia de alguém morto. De um conhecido, de um amigo, de um parente. Toda hora. Olha, isso aqui é de extrema importância. Onde você vai, tem pneu jogado. Uma parte para o ilustre vereador, doutor Jean. Bom dia, presidente Henrique. Bom dia a todos aqui presentes, o vereador Bruno, o vereador William, o Kleiber, o Mauro Rubio, meu irmão Azulim também, e o pastor Wilson. Aí, só para te dar um dado, porque hoje fala muito em Covid-19, e realmente todos os sintomas gripais hoje que nós atendemos na rede pública de saúde, 80%, infelizmente, são coronavírus. Então, você faz o teste, infelizmente, é coronavírus. Mas, na hora que os outros 20% de atendimento, que tem outras patologias, lógico, tem bronquite asmática, tem várias intoxicações, mas dos atendimentos nossos, 20% é dengue ainda no estado de Goiás. Nós atendemos ali, e outra coisa, a clássica, o paciente todo mundo conhece, hoje você pode adquirir 4 vezes a dengue, porque são 4 vírus que tem. Além desses 4, ainda tem o Zika vírus e a chikungunya. Então, quer dizer, esse mosquito é terrível, né? Ele traz 6 patologias que o indivíduo pode ter. Então, no município, infelizmente, nós atendemos e até uma forma ali de fazer um prognóstico diferente do coronavírus, dengue. E se não cuidar, além da dengue clássica, tem a dengue hemorrágica. Aí é mais terrível ainda, que você precisa de leite de UTI, que você vai ter que hidratar o paciente para correr risco de vida, então tem que ser cuidado. Então, parabenizar a Vossa Excelência, nós temos que cuidar sim, principalmente que ainda tem um período chuvoso, e tem que ter esse cuidado. É um problema aí, o Mauro Rubio sabe muito bem disso, atua aí na área de saúde, e eu tenho certeza aí que vai prosperar aí o projeto de Vossa Excelência. Presidente, então, com base até nas declarações do médico e vereador Dr. Jean Said, e com base nos estudos que eu fiz de mais de 2 anos em relação às queimadas, a DEM 1, DEM 2, DEM 3 e DEM 4, eu vou ter que tentar salvar esse projeto. Acho que a gente precisa trabalhar, eu solicito até a ajuda do doutor Mauro Rubem e do doutor Jean, para a gente tentar salvar esse projeto. Vocês já viram o que é recolher pneus em Goiânia? Alguém já viu? É absurdo, é pneu demais jogar na rua que a gente não percebe. Eles parecem invisíveis, mas não são. Tá? Então, eu vou pedir vista desse projeto e quero a ajuda dos companheiros para a gente tentar salvar esse projeto. Só um comentário aqui em relação ao presente projeto. O veto nesse projeto aqui do prefeito, ele trata unicamente do artigo 8º. O que o artigo 8º fala? O artigo 8º estabelece um prazo para que o município regulamente a norma. Então, a norma, vamos dizer assim, o objeto da norma, ele não foi prejudicado. Ele... aí fica a critério. Então, como houve um pedido de vistas por parte do vereador Kleiber Moraes, eu vou colocar em votação o pedido de vista, até porque suspende a própria análise do processo. Então, está em votação pedido de vistas por parte do vereador Kleiber Moraes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado. Por gentileza, vereador Kleiber. Então, o que eu já vou me comprometer? Procurar procurar o autor do projeto e suprimir esse artigo 8º e achar uma saída para tentar amarrar esse prazo. Presidente. O que a gente não pode perder um projeto tão Vereador importante. Anderson Bocão. Isso, vou procurar. Presidente. Vereador Bruno Diniz. Não, para suprimir, eu faço emenda a suprimir. Não, mas aqui, lembrando, não tem como, aqui é só o veto, tá? Como a gente está tratando uma análise de um veto, ou a gente derruba o veto, ou a gente mantém o veto, não tem muita opção. Presidente. Eu sei. Oi, doutor Bruno Diniz. Presidente, inicialmente eu quero ressaltar a importância da matéria apresentada pelo nobre vereador Anderson Salles Bocão. Tanto é que eu pedi vista em mesa dessa propositura para poder me inteirar, que é um assunto que me interessa demais, vereador Kleiber, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ambiental. E como se trata de um veto parcial que não altera o escopo
da propositura apresentada pelo vereador, a minha simples e humilde opinião, presidente, é no sentido de que a gente acate o veto parcial e faça uma recomendação conjunta da Comissão de Constituição e Justiça para que o Executivo ultime providências no sentido de regulamentar essa norma. Questão de ordem. Por Eu vou gentileza. devolver o projeto e já vou fazer um pedido, que Vossa Excelência coloque em apreciação novamente. Certo? E eu vou solicitar até os amigos vereadores que a gente derrube esse veto. E o Executivo cuide disso lá. Porque como é um veto parcial só do artigo 8º, tratando do prazo, aí o Executivo, conforme for, propõe um ADIM, trabalha lá. O que a gente não pode é esperar, a dengue está aí, assolando. Então eu vou devolver o projeto e peço que Vossa Excelência coloque em apreciação novamente. Bom, havendo a devolução do projeto, acho que como o projeto já estava em pauta, como houve a votação do pedido de vistas, eu vou fazer uma votação de inclusão e inversão de pauta, até porque já houve a questão do pedido de vistas, eu acho que é bom obedecermos a formalidade, né? Então, antes de votarmos, eu coloco em apreciação o pedido de inversão e inclusão de pauta do presente projeto, presente veto, veto de número 130/2020. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, o projeto está... Presidente, Vereador Bruno Diniz. me desculpe. Acaso a gente ultime essa providência proposta pelo nobre vereador Cleibe Moraes, a gente não vai alterar, não vai descortinar a propositura emanada pelo vereador Anderson Salles Bocão. Não é esse o objetivo. Só para esclarecer essa questão, para ficar, né, bem transparente. Nós vamos derrubar o veto, então, vereador? Parcial. Nós vamos derrubar o veto parcial e o Executivo vai regulamentar isso ou vai propor uma ação direta de inconstitucionalidade? Aí, no caso, vai caber ao Executivo, né? Porque caso o projeto passe, o veto seja derrubado, o projeto passe da forma como está, fica valendo o prazo que o artigo 8º impõe sobre o Executivo para a regulamentação da matéria. Aí vai caber ao Executivo contestar esse prazo judicialmente ou acatar o prazo e elaborar a regulamentação no prazo que a lei prevê, né? Ótimo. Ótimo. O projeto está em votação. Os favoráveis ao relatório, ou seja, ao veto, permaneçam como estão. Os contrários ao veto se manifestem. Então, veto derrubado por unanimidade. Peço à assessoria que tome as providências referente ao presente projeto e já passo para a próxima pauta, que é também veto de número 02/2021, veto integral ao autógrafo de lei de número 149/2020, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que regula a jornada de trabalho municipal de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem na cidade de Goiânia. Razão do veto: incompetência legislativa, vista iniciativa, competência do Poder Executivo e da União para legislar sobre direitos do trabalho e regime jurídico do servidor público municipal. Procuradoria manifestou pela constitucionalidade do veto. Relator manifestou pela aprovação do veto. Portanto, o projeto está em discussão. Vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, eu quero aqui acompanhar o posicionamento do relator pela derrubada do Relator, veto. vereador Isídio Alves. Pela derrubada do veto, vereador Isídio Alves. Conclamar os nobres pares aqui para... O vereador Isídio Alves é pela manutenção do veto. Então, eu sou o Manutenção do contrário. veto. Eu estou vendo aqui, porque aqui está dizendo que ele manifestou pela aprovação. Pela aprovação. Parcial, mas pela aprovação. Mas a minha posição é contrário a esse veto, porque, senhores vereadores, nós temos uma situação da saúde que é dramática. Está aqui o doutor Jean, que é trabalhador da área de saúde, outros também conhecem bem essa realidade, pastor Wilson, né? E nós temos
é uma exploração da mão de obra daquelas pessoas que fazem a assistência que garante a vida. O que é que nós temos hoje, né, o que acontece nos hospitais particulares? Porque esse projeto ele mexe na carga horária, vereador Azulim, dos trabalhadores da enfermagem na rede privada. Na rede pública, já são 30 horas. Já são 30 horas. E nós temos, portanto, uma exploração abusiva, colocando em risco a população que é atendida. E os salários são extremamente baixos, salários aviltantes, e nós temos uma luta histórica, há mais de 30 anos, procurando fazer com que essa categoria não seja explorada como está, e põe em risco, presidente, põe em risco o paciente que está ali sendo atendido. Não se trata meramente de criar um privilégio, trata-se de cuidar de quem cuida da gente, de quem nos atende. É exatamente esse o sentido do projeto do vereador Tiãozinho, e que nós entendemos que esse assunto ele não pode mais ser postergado. Existe, de fato, alegações, como a Procuradoria apresenta, sobre a origem de quem deve tomar essa providência. Agora, o que nós temos concretamente são pessoas, e aí me perdoe aqui, pastor Wilson, falar de Vossa Excelência, que quantas vezes já tivemos nas unidades de saúde, e Vossa Excelência participa desse dia a dia, nós vimos verdadeiros zumbis trabalhando, né? E são esses que estão lá trabalhando exploradamente, né, de forma exaustiva, que estão aí cuidando das pessoas. Sabe hoje quantas estão hoje internadas, né, no leito, e mesmo na atenção primária de saúde que nós precisamos. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui me posicionar contrário ao relator e pela derrubada do veto. Muito obrigado. Obrigado. Aliás, presidente, e convidar os nobres vereadores a ajudar a melhorar a saúde, a tratarmos esse assunto, porque saúde não é mercadoria. Saúde não é mercadoria. Nós precisamos colocar a vida em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Eu me inscrevi também, posteriormente, vereador Bruno Diniz gostaria de falar. Um projeto extremamente relevante, inclusive de autoria do meu amigo, né, vereador Tiãozinho Porto, né, inclusive devo parabenizar pelo projeto. Agora eu não posso deixar de comentar, até enquanto advogado, né, enquanto ex-conselheiro da OAB Goiás, que a razão desse projeto assiste à Procuradoria aqui da Casa. Tá? Nós somos a Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, quando você regulamenta despesa, quando você regulamenta jornada de trabalho de servidores públicos do município de Goiânia, eu acho que a lei orgânica a iniciativa privada, sim, mas nesse caso, não, ele faz o regime jurídico do servidor público municipal, ele engloba o servidor público municipal aqui também, né? Então, no caso, ele engloba aqui também, não sei se ele altera. Mas não é competência, no caso do vereador, regulamentar tais situações. Obviamente, eu não voto, mas me cumpre, no mínimo, fazer esse comentário, até pela minha formação. Então, passo a palavra, por ordem de inscrição, ao vereador Bruno Diniz. Senhor presidente, vereador Mauro Rubem, demais pares, eu concordo com Vossa Excelência, vereador Mauro Rubem, em relação à importância da matéria, mas me senti contemplado com as palavras do nosso presidente do ponto de vista jurídico. Eu acho que a gente pode utilizar de outros mecanismos para tentar incitar para que essa mudança ocorra de maneira legal e formal. O projeto está em discussão, não havendo... Não, aí quem votar, no caso, favorável ao relatório é favorável ao veto. Quem votar contrário, no caso, é pela derrubada do mesmo.
Portanto, projeto, não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Os favoráveis ao veto do prefeito e ao relatório do vereador Isídio permaneçam como estão. Aqueles contrários se manifestem. Então, portanto, acho que caiu no meu colo pela primeira vez nessa comissão. Voto de Minerva agora. E eu votarei favorável ao relatório do vereador Isídio Alves pelas palavras e pela fundamentação que eu expus agora há pouco. Mas vocês não... Senhor presidente, pela ordem. A mania. Vereador William Veloso, mania. pela ordem. Entendeu? Nobres pares, bom dia a todos. Acho que eu já cumprimentei todos pessoalmente, menos o vereador Dr. Jean, que chegou agora. Bom dia. Seja bem-vindo. E o pastor Wilson também, não tinha cumprimentado. Bom dia, pastor. Tudo bem? Senhor presidente e O pastor está demais... monopolizando o pão de queijo ali, ó, pelo que eu estou vendo ali. Essa mania de atitude desgarrada, chefe. Oferece para o... Pois é, ué. Desculpa a interrupção, vereador William Veloso. Presidente, nós estamos aqui com o vereador Jean e ele nos fez uma solicitação de inclusão de pauta de um projeto de autoria do mesmo, que eu proferi o relatório ontem e, por solicitação do novo vereador, nós queríamos ter a possibilidade da inclusão dele em pauta. Bom, assim, eu vou colocar em votação o pedido do vereador William Veloso, né, também solicitado pelo companheiro vereador Dr. Jean. Vereador Azulim, gostaria de fazer uso da palavra? Queria sim, senhor presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Eu solicitaria, primeiro, que nós votássemos o projeto do prefeito e, posteriormente, este veto. Eu vou, assim, até pela ordem... Porque o veto tem preferências, Não, eu acho que no caso aqui, não, como ele está sendo uma inclusão de pauta, eu vou incluir o veto e ele vai ser votado, sim, pela ordem aqui da pauta. O veto, claro, vai ser incluído ao final para que a gente possa apreciá-lo ainda hoje, sem falta. Então, coloco em votação o pedido de inclusão de pauta do veto por parte do vereador William Veloso. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto incluído em pauta. Vamos passar aqui para o próximo projeto. Veto de número 067/2020, autoria do prefeito municipal. Veto parcial, a lei de autoria da vereadora doutora Cristina, cria mecanismos para a adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher em situação de assédio ou violência a serem adotadas por bares, restaurantes e casas noturnas. Razão do veto: incompetência legislativa, vista de iniciativa. Veto recai sobre o artigo 3º do presente autógrafo de lei. Competência do Poder Executivo para dispor sobre funcionamento e atribuições de entidade autárquica. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto parcial. Relator, vereador Pastor Wilson, pela manutenção do veto parcial à presente lei. O projeto está em discussão. Vai discutir, senhor presidente? Vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, eu, com todo respeito ao nobre relator, pastor Wilson, que eu tenho uma predileção muito grande, mas eu apresento aqui um voto em separado pela derrubada do veto, entendendo que é competência concorrente da Câmara Municipal, né, fazer as devidas recomendações e aprovar uma lei como a doutora Cristina apresenta. E nós entendemos que nós não estamos usurpando o direito de normatizar e também criar uma questão que é fundamental aqui, senhoras e senhores. Nós estamos dizendo aqui de medidas que são para auxiliar, né, e promover preventivamente a situação que possam impedir o assédio ou violência contra mulheres. Crime que repetidamente e que tem
se colocado cada vez mais como uma coisa abominável, né, na nossa cidade e, por resto, no país como um todo. Portanto, aqui, com todo respeito ao relator, eu gostaria de apresentar esse voto em separado, né, solicitando a derrubada do veto e pedindo aos nobres pares que nos ajudem a criar mais um instrumento que crie condições para podermos jogar na lata do lixo todo tipo de violência cometida contra as mulheres, que já são índices alarmantes, e nós vimos agora no mês de março passado quanto que isso foi debatido. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de discussão, projeto em votação. Os favoráveis ao veto parcial, relatório do vereador Pastor Wilson, permaneçam como estão. Os contrários, no caso, favoráveis ao relatório, voto em separado pela derrubada do veto do vereador Mauro Rubem, se manifestem. Senhor presidente, eu quero escrever nele, no projeto. O projeto já está em votação. Ah, sim, ok. Não, sim, sem problemas. O projeto está em votação, lembrando, os favoráveis ao veto parcial permaneçam como estão, os contrários, no caso, a derrubada do veto proposto pelo vereador Mauro Rubem, se manifestem. Então, hoje está equilibrado, sobrou para mim de novo. Bom, no meu caso, eu vou, tendo em vista que o veto parcial não prejudica o projeto em si, que é de extrema relevância, ele apenas veta o artigo 3º quanto ao funcionamento de entidade autárquica, eu vou pela relatório do vereador Pastor Wilson, pela manutenção do veto parcial. Presidente. Vereador Bruno Diniz. Não votei ainda não. Deixa eu só fazer uma colocação aí. Nesse caso, o veto parcial, ele não altera o objeto do projeto? Não. Ele só, porque o projeto, ele em um determinado artigo, o artigo 3º, ele dá umas normas de funcionamento, impõe algumas regras à entidade autárquica, né? Ou seja, a um órgão do município, o que esse sim seria uma competência exclusiva do Poder Executivo. Portanto, o objeto, acho que não fica prejudicado. Presidente, até mesmo por uma questão de coerência em relação à outra propositura que a gente partiu no mesmo sentido, eu também vou acompanhar os meus pares em relação à questão da derrubada do veto. Próxima pauta, também veto de número 011/2021. Ah, sim. Eu vou... Não, mas a votação já estava feita. Oi? Já estava feita, não tem como. Acho que o fato já estava encerrado. Até eu votei como voto de Minerva, inclusive em razão do... Tranquilo. Peço a compreensão do colega Bruno Diniz. Dando continuidade, veto de número 011. Não, é porque eu estava pensando em outra coisa aqui, tinha uma pessoa me ligando... Pessoal, peço um pouco de silêncio para que a gente possa continuar aqui a análise, que a gente ainda tem muita coisa aqui na pauta, tá? Tem que colocar no silencioso. Pauta, veto de número 011/2021, autoria do prefeito municipal, relator vereador Pastor Wilson. Veto integral, a lei de número 166/2020. A lei altera a lei número 9.842, para implementar novas diretrizes sobre o lixo zero nas feiras livres e feiras especiais do município de Goiânia. Razão do veto: incompetência legislativa vista iniciativa, competência do Poder Executivo. Procuradoria manifestou pela constitucionalidade, relator manifestou pela manutenção integral do veto. O projeto está em discussão. Vereador Mauro Rubem e vereador Cleber Moraes. Senhor presidente, também quero apresentar um voto em separado, né? E pastor Wilson, mais uma vez, com todo respeito, nós propomos a derrubada do veto, por entender que essa matéria ela não impõe, de fato, quais os órgãos que devem seguir, e nós estamos falando aqui, né, de fazer com que a cidade torne-se sustentável. Nós estamos falando aqui que as feiras livres e todos os espaços públicos, eles possam ser normatizados e acompanhados e fiscalizados para a produção zero de lixo. Esse é o objetivo
né? E a cidade está a carecer dessas iniciativas. Goiânia, já há um tempo atrás, era chamada uma cidade verde, a cidade de maior impacto. E você é filho de uma das pessoas que contribuiu muito para isso, né? Portanto, eu apresento aqui um voto em separado pela derrubada do veto para que nós possamos brindar a cidade com uma propositura, né, do nobre, e aqui quem é o nobre vereador que fez... Zander Fábio. Zander, né? Zander, que me perdoe aqui, eu não estava com o nome na ponta da língua, e aí com isso a gente vai ajudar muito a cidade a buscar o lixo zero, né, nas zonas de feiras livres, feiras especiais e outras atividades. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Vou juntar o voto separado aqui ao processo. Passo a palavra para o vereador Cleibe Moraes, para que possa fazer suas manifestações a respeito do projeto em pauta. Presidente, primeiro eu queria pedir que os vereadores e os assessores concentrassem mais nos assuntos que a gente está debatendo e evitassem o barulho. O ilustre vereador Mauro Rubem estava fazendo um discurso tão apropriado ali pela matéria, e aí o vereador falando mais alto que ele, está complicado de a gente debater aqui as matérias na CCJ. Então, pedir para os assessores e os vereadores prestarem mais atenção nos projetos e evitar a conversa. Primeira coisa. Segunda coisa, olha, eu não sou... Minha formação é na área de tecnologia, com mestrado em desenvolvimento regional, na área de meio ambiente. Não sou nenhum advogado, não. Mas isso aqui, se Vossa Excelência, que já foi secretário de Planejamento, sabe que isso aqui é questão de código de posturas. Sim. E vereador não vai poder legislar mais sobre código de posturas aqui, não? Então, isso aqui é uma atitude extremamente necessária, louvável, constitucional, e eu estou, pela primeira vez aqui na Câmara, depois de quase 5 anos, vendo uma aberração jurídica até. Porque a Procuradoria falar que é incompetência legislativa, que não é da competência do Legislativo, do Parlamento, do Legislativo goianiense. Aqui agora eu acho que passou de cochilar em cima desse projeto. Vereador tem sim competência para alterar o Código de Posturas, não infringiu em nada isso aqui, é de grande importância, ajuda na sustentabilidade, na preservação do meio ambiente e divide até a questão das responsabilidades quanto ao recolhimento desse lixo. Tem feiras que não se recolhe lixo. Então, eu vou seguir o ilustre vereador Mauro Rubem, muito apropriada a sua fala, por isso que eu chamei a atenção aqui para os vereadores se aterem mais isso aqui, deixar para conversar com o assessor depois, ou ao pé do ouvido, não ficar gritando. Está falando mais alto que quem está com o microfone. Obrigado, vereador Cleibe. Vereador Bruno Diniz, e peço aos nobres pares celeridade, até porque nós temos ainda uma... Presidente, eu quero parabenizar o vereador que propôs essa matéria, de extrema importância e relevância para a cidade, né, de todos os pontos de vista, vereador Cleibe Moraes, né, do ponto de vista sanitário, né, econômico. Então, eu acho que essa proposição ela tem que continuar mesmo, e eu acompanho, novo vereador Mauro Rubem, a proposta exarada por Vossa Excelência. Só uma questão bem enfática aqui, como a gente ajuda a Prefeitura. Eu tenho amigos meus que me permitem usar um escritório deles lá no Jardim América, próximo do seu escritório, né, presidente? Sim. E todo sábado, você vê lá uma pá carregadeira, aquela gigante, 1 ou 2 caminhão caçamba, lá pelas 4, 5 horas da tarde, recolhendo lixo nas feiras, um equipamento daquela estrutura, e que nós perfeitamente poderíamos pegar aquela matéria orgânica e incorporar na praça que tem ali, né, separar o lixo reciclável, ou seja, essa matéria vai economizar para a Prefeitura. Meu pai mexeu com construção de estrada, quando você vê uma máquina daquele tamanho, é um desperdício, é uma coisa, dinheiro público não pode ser jogado fora assim. Vereador, assim, deixa eu pedir... Não, sim, vereador Cleibe. Vossa Excelência, só faltou falar que a razão do veto